quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Também quero saudar os irmãos que nos acompanham pela live. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Versículos 1 a 9. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição desse texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esta noite, por estarmos aqui na tua casa, de portas abertas, para louvar, adorar e bendizer ao Senhor. Obrigado pela liberdade de culto, pela liberdade religiosa. Obrigado pelos atos litúrgicos que já realizamos aqui. E nesse momento, Senhor, em que de exposição bíblica, que o Senhor aquiete a nossa mente, o nosso coração, para que estejamos voltados para Ti e para a Tua santa palavra. Ó Deus, ajuda-nos, abençoa-nos, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito para que a entendamos e a pratiquemos para a glória do Senhor. Nós estamos cativos à Tua palavra, queremos aprender dela, ser edificados por ela e pedimos a Tua graça para praticá-la também. Abençoa-nos e que nós saiamos daqui, Senhor, diferentes do que entramos, desafiados pela Tua palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu gostaria de responder uma pergunta com vocês à luz desse texto de Mateus 13. E a pergunta é a seguinte: quem nos impede de frutificar? Esse é o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Quem nos impede de frutificar? Nós somos servos de Deus, somos discípulos de Jesus, estamos na caminhada com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, mas é fato que nem sempre frutificamos, nem sempre fazemos o que deveríamos fazer, nem sempre estamos dispostos a obedecer ao Senhor, a segui-lo, a servi-lo e a fazer a sua vontade. Nesse processo de semeadura, nós encontramos barreiras, dificuldades, adversidades, contrariedades, e isso faz com que haja dificuldades na semeadura, no que diz respeito ao ensino da palavra de Deus e das coisas relacionadas ao seu reino. Somos discípulos de Jesus, mas nem sempre estamos frutificando, como Ele mandou, como Ele espera de cada um de nós. E a pergunta é, por quê? Por que não frutificamos? Por que não fazemos aquilo que fomos chamados para fazer? Quais as dificuldades, os obstáculos, as barreiras que se nos apresentam?
Pensando nisso e à luz desse texto, eu quero meditar, portanto, nessa pergunta: quem nos impede de frutificar? O texto que lemos apresenta algumas respostas importantes e esclarecedoras a esse respeito. Se você observar, é interessante, aliás, observar que Mateus 13 é o capítulo das parábolas. Jesus falou aqui pelo menos 7 parábolas. E em todas elas, Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus, usando figuras, metáforas, para tentar, de alguma forma, explicar a essência do reino de Deus. Por exemplo, nós estamos estudando de manhã na nossa classe o livro do Apocalipse, que é um livro cheio de símbolos, de figuras, de imagens, e a gente tem o desafio de tentar entender e descobrir o que é que está por trás das imagens. Aqui, Jesus vai contar parábolas para dizer com o que o reino de Deus é semelhante, é parecido. E esse, portanto, é o capítulo das parábolas. São 7 parábolas. E eu queria que você acompanhasse rapidinho, aí eu quero citá-las pelo menos. A primeira está no versículo 3, 13:3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. A parábola do semeador. No versículo 25, nós temos a segunda parábola, a parábola do joio. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. No versículo 31, nós temos a terceira parábola, a parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Versículo 33, a quarta parábola, a parábola do fermento. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante, observe essa palavra semelhante, o aspecto de comparação, ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Versículo 44, a quinta parábola, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Sexta parábola, versículo 46, a parábola da pérola. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. E a sétima parábola, versículo 47, a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante, a comparação continua, a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Portanto, Mateus 13 é o capítulo das parábolas, em que Jesus está tentando ensinar, deixar claro, a como é que o reino de Deus é semelhante. E no nosso texto aqui nós temos a primeira, eu gostaria de falar apenas da primeira, a parábola do semeador. Veja como começa o texto. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E a questão interessante aqui a se levantar é: que dia? Que dia é esse? Às vezes, e aí aproveitando, Jesus teve um dia agitado, um dia cheio, agenda lotada, muita coisa, muito ensino para dizer aos discípulos e às multidões. Com a gente é assim, tem dia que o dia é curto, já repararam? A gente tem tanta coisa, tanta atividade para fazer, que o dia é curto. Tem dia que 24 horas não dá, e nós precisaríamos de um dia maior, como por exemplo, aquele dia, lembra do dia de Josué? Que ele orou para que o sol parasse, o sol se detesse, e para que o povo de Israel vencesse os inimigos. Então Josué faz uma oração, pede para o sol parar, o dia fica cumprido, talvez dobrado, um dia de 48 horas, não sabemos. Tem dia que a gente precisa de um dia de Josué, muito cheio, muita atividade. Veja a agenda de Jesus. Esse dia foi um dia cheio, um dia agitado, e nós ficamos sabendo de algumas coisas, por exemplo, no capítulo 12. No capítulo 12, nós temos aí, nessa agenda cheia de Jesus, versículo 38, sinal de Jonas. Veja só, 12:38.
Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. E aí Jesus diz assim: olha, uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também fique 3 dias e 3 noites no coração da terra. Depois ele fala no versículo 43 sobre a estratégia utilizada por Satanás, 12:43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. E a agenda dele permanece tão cheia que agora quem quer falar com Jesus é a família dele. Seus parentes mais próximos, os seus familiares. Jesus foi informado nos versículos 46 a 50, a tua família está lá fora e deseja falar contigo, nessa agenda cheia, concorrida. E alguém diz no versículo 47, 12:47, e alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. E nós então começamos o capítulo 13, naquele mesmo dia, dia cheio, dia concorrido, o sinal de Jonas, a estratégia de Satanás, a família, a própria família querendo falar com ele naquele dia. E aí ele conta então essas 7 parábolas para ilustrar e para falar sobre o reino de Deus. E aqui nessa parábola Jesus conta a conhecida parábola do semeador. Grandes multidões o apertavam, ele entra no mar, entra no barco e começa a falar e a ensinar sobre o reino de Deus. E aqui nos versículos 4 a 8, Jesus vai dizer que essa semente que é lançada, ela encontra solos diferentes. A recepção para a mensagem que é anunciada é diferente. 4 tipos de solo. Veja só. O primeiro tipo, versículo 4, a semente que caiu à beira do caminho. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Segundo tipo de solo, a semente que caiu em solo rochoso. Versículos 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Terceiro, a semente que caiu entre os espinhos, versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E quarto, a semente que caiu em boa terra, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pronto, acabou o texto. Não respondi a pergunta que eu tinha prometido para vocês. Quem nos impede de frutificar? Jesus conta a parábola, não explicou, não respondemos a pergunta. E aí? Quem nos impede de frutificar? E esse texto é tão enigmático que Jesus conta a parábola e talvez os discípulos ficaram iguais nós estamos aqui, sem entender. E nos versículos 10 a 23... os discípulos chegam para Jesus, faz uma pergunta e o que o Senhor quis dizer? Qual é o sentido? Qual é a explicação desses tipos de solo? A semente que caiu à beira do caminho, em solo rochoso, entre os espinhos e em boa terra. Eles pegam Jesus em particular e perguntam para ele. Então Jesus vai responder nos versículos 10 a 18. Quem nos impede de frutificar? E o texto nos apresenta aí 3 inimigos da semeadura, que eu gostaria de citá-los aqui e tentar tirar algumas lições para nós nessa noite. O primeiro inimigo da semeadura é o diabo. Veja aí, versículos 18 e 19. Primeiro inimigo, a ser que nos impede de frutificar é o diabo. Versículos 18 e 19. Atendei, pois, à parábola do semeador.
A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, lá do versículo 4. Agora ele começou a explicar. E Jesus diz que o primeiro inimigo é o diabo. Satanás tira a semente do coração daquele que ouviu a mensagem. Satanás não está nem um pouco interessado que você venha aqui, que você escute a palavra e que a palavra entre na tua mente e principalmente que desça para o coração. Satanás não está interessado. Ele é o inimigo das nossas almas e ele não quer que as pessoas ouçam e que muito menos entendam a palavra de Deus. Porque se ouvir, se entender, se seguir a Jesus, é uma pessoa a menos que ele pode manter nas trevas, dominado na escuridão. Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não brilhe e não resplandeça. Portanto, esse é o significado da semente que caiu à beira do caminho. Vem Satanás, o primeiro inimigo da semeadura, e tenta tirar rapidamente, antes que essa semente germine, frutifique, vire uma árvore e dê frutos para a glória de Deus. Satanás não está interessado em que você preste atenção, que você queira aprender da palavra de Deus. A Bíblia ensina claramente que Satanás é o opositor. Ele se levanta com propósitos ruins para tirar de nós aquilo que é bom, os valores espirituais da sua palavra. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês, para ilustrar o que eu estou tentando dizer para os irmãos. 2 versículos, 2 apóstolos falaram sobre essa realidade. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Tanto Paulo como Pedro entenderam que Satanás é o inimigo das nossas almas e ele não quer, de maneira nenhuma, que você ouça a palavra, que você entenda a palavra e que ela vá para o coração. Deixa eu citar os textos para os irmãos. Primeiro, Paulo. Primeiro aos Tessalonicenses 2:18. Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica. Primeiro aos Tessalonicenses 2:18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. É Paulo dizendo, eu tentei ir até a Tessalônica, eu saí do meio de vocês, lá em Atos 17, no meio de tribulação, tentei voltar, tentei visitá-los para ver como que os irmãos estavam, mas tentei fazer isso 2 vezes. Mas Satanás nos barrou o caminho. Ele põe ciladas, ele põe armadilhas para que as pessoas tenham alguma dificuldade, porque ele sabe que alguém ouvir a palavra é um prejuízo. Agora Pedro, o apóstolo Pedro escreve lá na sua primeira carta, 1 de Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás é comparado com um leão, ávido pela sua presa, para matar, para destruir, para fazer de tudo para que a palavra de Deus não penetre no seu coração. A figura é forte, o leão, o rei da selva, o rei dos animais. Paulo diz que ele barra o caminho, ele põe estratégias, ciladas, e Pedro diz que ele é como um leão. Agora, tem um detalhe interessante. Quando a gente fala do diabo, é preciso que nós tenhamos uma teologia equilibrada, porque tem gente que atribui tudo ao diabo. Tudo é o diabo. As coisas erradas que eu faço é por causa do diabo. E isso é um erro, porque na verdade isso é tirar a minha responsabilidade. Nem tudo é o diabo, tem coisas que é ele, mas ele já tem, gente, bastante culpa no cartório, para que nós coloquemos tudo sobre ele. Há até uma anedota sobre isso, que dizem que as pessoas estavam chegando para o culto, e o diabo estava lá na calçada, sentado, chorando, e as pessoas entrando para participar do culto, e aí alguém se aventurou a falar com o diabo, e fazer uma pergunta para ele. Por que você está chorando?
Por que você aí está sentado chorando? E a resposta teria sido do diabo a seguinte: é porque tudo que eles fazem lá dentro, eles põem a culpa em mim. Tudo que eles fazem lá dentro, eles põem a culpa em mim. Não é bem assim. Não sabemos que o diabo é culpado, mas sabemos que nós temos a nossa responsabilidade. Deus é soberano, mas o homem também é responsável pelas suas decisões, pelas escolhas que fazem. Portanto, Jesus diz, olha, o primeiro inimigo, quem nos impede de frutificar? O diabo. Segundo, o segundo inimigo que ele vai colocar agora é o homem. É o próprio homem, não mais o diabo. Isso está nos versículos 20 e 21. O homem agora como aquele agente que impede a semente de frutificar. Versículos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Jesus diz que a semente que caiu em solo rochoso também não frutificou, porque ela não tinha raiz, não tinha terra suficiente para criar raízes, fincar as raízes e nascer este fruto, esta árvore. Jesus diz que nesse caso aqui o problema é o próprio homem, não mais o diabo, porque não tem profundidade, e o que existe apenas é uma superficialidade. Jesus diz que essa pessoa recebeu a palavra, a ouviu com alegria, saiu daqui vibrando do culto, mas aí chegou segunda-feira e os problemas apareceram, as dificuldades surgiram, e logo aquela alegria do culto de domingo à noite foi embora, por causa das dificuldades que são peculiares para a nossa vida. Ele ouve a palavra com alegria, mas como não tem raiz, logo, logo morre. E essa pessoa precisa viver de eventos. E veja, a vida cristã não é feita de eventos. A vida cristã é feita dentro da urdidura dentro do ordinário. A nossa vida é no ordinário. Tem o extraordinário? Tem. Mas o extraordinário, se fosse toda hora, não seria extraordinário. A nossa vida é uma vida que é realizada dentro do ordinário. A gente levanta, trabalha, vai para a escola, faz faculdade, paga as contas, fica doente, fica desempregado. A nossa vida é dentro do ordinário. Evento não segura ninguém. Nós precisamos de regularidade. Precisamos que essa semente seja bem adubada para que a árvore cresça e nós frutifiquemos para a glória do Senhor. E Jesus diz que dois problemas acontecem com o coração aqui do homem, que a alegria dele logo vai embora. É um problema interno e um problema externo. Veja aí no versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando à angústia ou à perseguição. A palavra angústia é um problema interno. A angústia são aquelas dificuldades que eu passo comigo mesmo, é aquilo que está dentro do meu coração, é às vezes eu estar com um sorriso no rosto, mas estar sofrendo por dentro, é às vezes eu parecer estar bem, mas não estar. A angústia são os problemas que ninguém vê. São as dificuldades internas, são as dificuldades que provêm do coração. Ela saiu daqui feliz, mas a angústia, um problema pessoal, um problema interno, faz com que ela murche. Problema interno. O segundo problema que tira a alegria é externo agora. Jesus fala que essa mesma pessoa que saiu alegre daqui, ela não consegue suportar a perseguição. Não consegue. Nós vimos de manhã o cavalo vermelho, segundo cavalo lá dos cavaleiros do Apocalipse. Cavalo vermelho como símbolo da guerra, como símbolo da perseguição. E Jesus diz que, olha, não pensem que vocês terão vida fácil, porque se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, preparem-se, vão perseguir você também. E Jesus diz que, portanto, o homem aqui, ela não tem raiz. Como não tem raiz, ela não suporta nem o problema interno
e também não suporta o problema externo. Muita gente deseja seguir a Jesus, mas elas não estão dispostas a sofrer. Não estão dispostas a ouvir aquela frase de Jesus: olha, quem quiser vir após mim tem que fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. Quem é que quer fazer isso o tempo todo? Lá em Lucas 9, por exemplo, um candidato se apresenta e dizendo: olha, eu quero te seguir, ei, eu estou aqui, eu quero te seguir. E aí Jesus fala: tem certeza? Tem certeza que você quer me seguir? Eu não tenho, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves estão ganhando de mim. As raposas estão ganhando de mim. E veja, tem um versículo curioso lá em Filipenses. Filipenses 1, 29, nós gostamos da metade do versículo, mas a outra metade podia não existir, seria melhor. Paulo diz que Deus nos deu duas graças. Filipenses 1, 29. Duas graças. Crer nele e sofrer por ele. Aí você fala, tá, primeiro presente é a graça. Deus nos deu o privilégio de crer nele. Aí qual é o segundo, pastor? Eu sofrer. Deus nos deu a graça não apenas de crer nele, mas também sofrer pelo seu nome. Quem é que gosta de Filipenses 1, 29, gente? Pelo menos do final? A graça de crer nele, de ter seus olhos abertos, de ter uma nova vida, todo mundo quer. Mas a graça de sofrer por ele, ninguém. Ele disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e disserem toda sorte de mentira contra vocês. As pessoas querem se aproximar de Deus para alcançar as bênçãos de Deus, algum benefício. É por isso que a teologia da prosperidade faz sucesso. É por isso que a teologia coaching faz sucesso. Porque quem não quer ficar rico? Quem não quer ganhar dinheiro? Quem não quer ser chamado de bonito? E digo mais, quem não quer ser chamado de lindo? Meu lindo? Minha linda? Quem não quer? Mas isso não é evangelho. É um evangelho adocicado, sem cruz, sem Cristo, sem santificação, sem perdão, sem consequências, sem inferno. E essas coisas são realidades inegáveis dentro da perspectiva de Deus. As pessoas querem as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Irmãos, o Deus das bênçãos é muito melhor. Você pode não ter as bênçãos, você pode não ser rico, não ter dinheiro, você pode não ter uma casa cheia de bens, mas você tem o maior bem da sua vida. Você tem Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. O máximo que pode acontecer com você é você ficar doente e morrer e sair daqui para uma melhor. A gente precisa do Deus das bênçãos e não das bênçãos de Deus. O cristianismo verdadeiro é bem diferente dessa proposta apresentada nos meios televisivos e de comunicação. Jesus diz que o evangelho não é isso. Nesse evangelho tem problemas internos, angústia, e tem problemas externos, perseguição. Ele disse claramente, João 16, 33, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu passei por aflição, aí você não vai passar? Eu passei por aflição, e o que é que você vai receber? Meu lindo? É melhor ser feio mesmo. Terceiro inimigo da semeadura. Primeiro é o diabo, o segundo é o mundo, aliás, o homem, e agora o mundo. É o versículo 22, e ele está encerrando a parábola. O diabo, o homem e o mundo. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Agora Jesus diz que o problema é o mundo, não é mais o diabo, não é mais o homem, agora é o mundo.
E ele não frutificou essa semente por causa do brilho, das cores. Vocês já viram como o mundo é colorido? Como parece que as coisas lá fora são muito melhores do que as de dentro. Aqui parece cinza e lá fora parece colorido, luzes, neon, coisas brilhando. Jesus diz que o mundo é um problema. O mundo é um problema nesse sentido de fazer com que a semente não frutifica. E ele fala sobre riquezas, por exemplo. Como não lembrar, por exemplo, ao falar de riquezas, do jovem rico? Lembra do jovem rico? Mateus 19. O jovem rico se aproxima de Jesus e ele é reverente, ele se ajoelha, ele chega para Jesus e o chama de bom. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Bom, a pergunta dele está errada. A teologia dele é a teologia do mérito, é a teologia das obras, é a teologia do que eu tenho que fazer para ser salvo. Jesus corrige na hora. Primeiro problema, por que você me chama de bom? Bom mesmo só tem um, que é o Pai. Segundo problema, vamos pegar a sua linha de raciocínio, o que eu tenho que fazer? Ah, você acha que salvação é fazer? Então vamos lá. Guarde os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E o jovem confiante ainda diz, isso aí eu tenho feito, desde a minha mocidade. Opa, está indo bem, mas vai terminar mal. Jesus fala, só falta uma coisa para você ser perfeito. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Veja, Jesus não está dizendo para ele ficar totalmente pobre, sem nada. Jesus está pedindo para ele trocar de tesouro. O tesouro da terra vai perecer. Quando ele morrer, ele não vai levar nada, absolutamente nada. E lá não tem ladrão, não tem ferrugem. O tesouro nos céus é absoluto, é eterno, é duradouro. E Jesus diz aqui que o mundo, a fascinação, as riquezas sufocam a palavra e a semente foi lançada no meio dos espinhos. Esses espinhos não vão permitir que o evangelho produza frutos para a glória de Deus. O jovem, diz o texto lá de Mateus 19, foi embora triste, por ser dono de muitas propriedades. O jovem, ao dizer o que disse e ao sair da maneira que saiu, revela o que é que está no seu coração. Qual é o seu maior tesouro? Jesus diz que as riquezas sufocam a palavra. E é interessante que a palavra mundo, especialmente no Novo Testamento, a palavra mundo tem pelo menos 7 significados. 7. Aí você fala, mas e agora, como é que eu vou saber? E eu quero citar pelo menos 3 sentidos diferentes para a palavra mundo. João 3,16, você conhece. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o significado de mundo ali? Mundo são pessoas. Porque Deus amou pessoas e enviou o seu Filho. Lá em Atos 17, 24, o apóstolo Paulo estava no Areópago, em Atenas, a capital da sabedoria, dos luzeiros humanos, do saber. Ele está no Areópago, ele diz, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E ele faz o seu belíssimo sermão lá, Atos 17, 24, e ele usa a palavra mundo lá também. Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Observe que mundo de Atos já é diferente de mundo de João. A palavra mundo lá em Atos é o universo. O Deus que criou o universo. As coisas visíveis, as invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por Deus. E a terceira palavra, João. 1 de João 2,15, o Senhor Jesus diz, aliás, o apóstolo João diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Perceba
que o mundo aqui já não é mais pessoas, que devemos amá-las, já não é mais universo, que devemos amar e cuidar. Agora o mundo é um sistema em rebelião contra Deus, que João diz, não amem. E Jesus diz, essa semente aqui que caiu entre os espinhos não frutificou, porque a pessoa está enraizada nas riquezas, nas questões aqui da horizontalidade e não na verticalidade das coisas de Deus. Portanto, esses são os três inimigos: o diabo, o homem e o mundo. Pense comigo. Fiquei um pouco assustado com esse texto, porque, se você observar, são 4 tipos de solo. Está faltando mais um, daqui a pouco eu falo dele. 4 tipos de solo. Faça um percentual, em termos percentuais, de 100%, 75% das sementes se perderam. É alto isso aí, não é? Muito alto. 4 tipos, se cada um representa 25%, 25 vezes 4, 100, de 100%, 75% da semente foi desperdiçada. Não atingiu resultado nenhum. Só resta 25. Por isso que Jesus disse, olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É a semente que é lançada, que atinge vários solos diferentes, mas 75% rejeita, se perde, por causa do diabo, por causa do próprio homem e por causa do mundo. Resta-nos uma semente, o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse é a semente que caiu em boa terra. Nós poderíamos dizer que é o solo fértil. Lá em São Paulo, eu conheci um corretor de imóveis. E ele tinha uma empresa lá e o nome era Solo Fértil. Sugestivo. Solo Fértil. Era um japonês. E ele saía fazendo o seu trabalho lá, talvez esse nome baseado aqui em solo fértil. Ele ouviu a palavra, compreendeu e produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. Nem tudo está perdido. Se 75% da semente se perdeu, ainda restam 25%. E nós temos que falar e pregar e anunciar. Tem pessoas que estão sem sentido de vida, sem razão de vida, e elas precisam dessa semente que alcance o coração delas. Deixa eu dar um exemplo rápido para vocês. Lembra de Isaac? Isaac, filho de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José. Termina Gênesis assim. Diz o texto lá em Gênesis 26 que Isaac resolveu plantar na terra. E aquela plantação caiu em solo fértil. Gênesis 26, 12 diz: semeou Isaac naquela terra, olha a semelhança das palavras de Jesus. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Perceberam? Isaac vai na bênção de Deus, sabe que tem solo fértil, sabe que vai dar certo, e ele planta uma e nasce 100. Jesus diz, olha, quem ouve a palavra e a compreende, frutifica a 100, a 60 e a 30 por 1. Meus irmãos, 2 coisas em termos de aplicação para a gente terminar. A primeira é gratidão. Você e eu precisamos agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque daqueles 4 tipos de solo que nós apresentamos, o seu foi um dia solo fértil. Um dia, o Evangelho foi pregado, a palavra de Deus entrou no seu coração, no meu também. E você lutou contra o diabo, contra o homem, contra o mundo, e a semente permaneceu firme. E Deus deseja que essa semente produza a 100, a 60 e a 30 por 1. Gratidão.
Porque nós não estamos no time dos 75%. Estamos no time dos 25%. Isso faz com que sejamos gratos a Deus. Você é grato a Deus porque você está nos 25% e não nos 75%? Você é grato a Deus porque no dia que a palavra foi pregada, ela entra no seu coração e você agora é uma nova criatura? Segundo aos Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então a primeira lição é gratidão. E a segunda lição para nós é missão. Gratidão e missão. Missão porque essa semente também precisa ser semeada no coração de quem ainda não conhece a Jesus. Talvez o seu vizinho de porta lá não conhece Jesus. O seu colega de trabalho não conhece Jesus. Seu colega de faculdade. Lá na escola, talvez uma classe de 30 alunos tenha 2 ou 3 cristãos. Se tiver 3, faltam 27 para ser alcançado. Você tem a semente é a palavra. Portanto, se gratidão por um lado e missão por outra. Missão. Você e eu temos a missão de levar essa semente para que ela alcance o coração dos homens, mude a vida delas e produza a 100, a 60 e a 30 por 1. Gratidão e missão. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos